Eu vejo assim, o Castells, por exemplo, ele fala que na Primavera Árabe, no movimento Occupy, nos indignados da Espanha, em diferentes contextos, os movimentos começaram pela rede. Né? Eles começaram a partir da rede, e muitos deles se mantiveram com a rede. Né? Se você pegar os indignados na Espanha, você vai ver que a manutenção do movimento, todo o debate era construído numa rede social própria deles, que não era o Facebook. E tinha os Facebooks individuais lá. Né? Tinha uma rede 15M, por exemplo. Eles construíram uma rede social para isso, usando o que a internet disponibiliza. Então, acho que assim, acho que são. Quando o Itamar pergunta da classe, né, eu realmente não sei responder. Né? Muito menos quem são os membros da VAS. Assim, queria muito ter essa resposta. Essa resposta é preciosíssima. Eu queria muito ter acesso aos 3 milhões de brasileiros que assinam lá as petições da VAS. Né? Hoje são 3 milhões de brasileiros. O Brasil é o país que tem o maior número de membros da VAS. Né? Então, muito mais que a França, que os Estados Unidos, né? Acho que 2 ou 3 vezes mais. Né? Mais que a Alemanha. Né? Então, o Brasil hoje é um dos países, o principal país da VAS é o Brasil. Né? Agora, quem assina realmente é uma pergunta que para mim ia ser muito preciosa se eu soubesse. E quando a Pamela fala das questões que são muito caras, né, eu acho que faz parte da advocacy o que a VAS faz, quer dizer, só que o que ela faz é num ritmo de tempo muito comprimido, eu acho, né? Pela dinâmica da organização, e aí é um tipo específico de ação coletiva, né, que ela acaba dialogando com alguns especialistas que eles chamam. Né? Quando eu entrevistei os profissionais da VAS, eles falam, não, a gente procura consultar, né, pessoas que estão inteiradas no tema, que está saindo na mídia, né? Só que tem o tempo dela também, né, da organização. Né? O propósito dela não é criar um espaço de deliberação junto com todo o movimento GLBT, por exemplo, para discutir casamento homossexual. O propósito dela é criar um fato, uma questão pública, né? Tornar pública uma determinada questão que ela acha importante, e aí está dentro daquele radar específico daquelas pessoas que estão lá trabalhando. Né? E com a criação do site Petições da Comunidade, né, que é esse site onde qualquer um pode ir lá criar a sua petição, o que eles fazem de vez em quando é aproveitar alguma petição que está se destacando muito e colocar o mailing da VAS à disposição, que é o principal capital da VAS. O principal capital deles é realmente o mailing. Né? É uma organização que consegue disparar um e-mail para 22 milhões de pessoas sobre uma questão global. Eu não conheço nenhuma outra que consiga, que tenha esse potencial hoje. Né? A Change.org, por exemplo, que é uma outra organização, não vejo com esse potencial. Né? É difícil encontrar uma organização hoje no Brasil que dispare um e-mail para 3 milhões de pessoas de hoje para amanhã, por exemplo. Né? Então, assim, é de se pensar até que ponto, que poder é esse que se configura num mundo que está cada vez mais conectado, apesar da desigualdade. Né? Apesar da desigualdade do acesso. E aí é interessante pensar que existem, por exemplo, tem um estudo realizado sobre o Ficha Limpa, foi o único estudo que eu tive acesso recente, assim, de 2012, entrevistou 1.800 pessoas que participaram da campanha do Ficha Limpa. Né? E, entre as conclusões, eles falam que as atividades online oferecidas por sites de redes sociais contribuem muito pouco para aumentar a participação política. Né? Porque tem toda uma discussão, que alguém colocou aí, agora não estou lembrado, até que ponto quem está participando ali já não participaria normalmente. Até porque o Facebook não é constituído só, Facebook, para citar o que tem 60% de acesso, né, como alguém falou. Né? Ele não é constituído só de pessoas politizadas. Né? As pessoas estão ali por diversos outros motivos. Por isso que eles chamam sites de redes sociais com orientações diversificadas. Né? Porque ali você concentra tudo. Né? Essa é uma questão para a gente pensar. Até que ponto quem está participando politicamente no Facebook são pessoas que já estão engajadas, que já estão participando. E, ao mesmo tempo, ele percebeu, esse grupo de autores, que campanhas desenvolvidas por grupos de advocacy apresentam potencial para aumentar o engajamento político de indivíduos com baixo nível de interesse político. Então, o fato de assinar uma campanha da VAS, passar a receber
informes constantes, tende a provocar um engajamento maior de pessoas que não têm um nível de interesse político tão alto. E, ao mesmo tempo, produz conexões de participação entre indivíduos com alto nível de interesse político nesse online e offline, se a gente for considerar essa dicotomia. Ou seja, incentiva a participação de pessoas que já têm um alto nível de engajamento ou estão participando de atividades de rua, né? Que são atividades mais valorizadas, né? Como, para terminar, né, a Patrícia falou, parece mais legítimo quem faz mais rua. E ontem eu li um artigo exatamente que o título era esse, né? Compartilhar no Facebook não vale nada, o que vale é ir para a rua. Era mais ou menos isso o título do artigo. Né? E eu, assim, eu discordo de que não vale nada. Né? Eu discordo que não vale nada. Vale alguma coisa. Mas a gente não pode achar também que a internet vai dar conta de tudo em relação à participação, porque depende do elemento humano. Né? Depende da gente também. Né? E eu acho que essa combinação, né, é o que eu costumo dizer. Né? O que a gente tem hoje, cada vez mais, é um imbricamento sociotécnico. A gente não está mais, não é só o ator humano em ação, né? Tem toda uma série de tecnologias, né, que estão cercando a gente e que estão agindo junto com a gente. Então, assim, eu acho muito difícil para a análise sociológica hoje em dia considerar isso também. E aí alguém falou da academia, né, da resistência da academia. Eu acho que, pelo menos nas ciências sociais, tem muita resistência em incorporar essa rede, né, essas tecnologias, junto da ação humana, né, para entender a ação humana. Né? E será que é ação humana ou ação sociotécnica? Né? E aí fica uma provocação para a gente ir pensando, né? Até que ponto dá para a gente analisar a gente sozinho, sem esse contexto que está nos cercando, né? E até que ponto a gente está querendo entender esse contexto também, né? Tecnológico que nos cerca. Né? Então, por isso que eu acho que é pejorativo o ativismo de sofá. Né? Eu não tenho nem sofá lá em casa, né? Então, como é que vai ser, né? Ativismo da cadeira, né? Alguma coisa tem que ser. Não é isso, vou passar para... Primeiro, fazer só um comentário, tá? Ontem eu vi uma coisa que eu concordei, tá? O negócio que está acontecendo na Turquia é praga por causa do Guarapérez, né? Caiu o balão, você viu, né? Onde ela bota a mão é impressionante. Botou a mão, diz que é praga do pessoal do alemão e dos macumbeiros. Isso eu ouvi ontem. Caiu o balão, uma Turquia pegando fogo, fora a piada. Eu gostei dessa piada. Olha só, mas enfim, bobeira. Olha só, vamos falar aqui. Não vou falar quem foi que falou, não, mas foi a Adriana Facina. Da entrega quem conta piada, contou na aula ontem, eu gostei. Olha só, deixa eu responder mais ou menos na ordem. Eu acho que vou partir pela Pâmela, porque eu acho que isso arruma, tá? Eu vou fazer um arrumado aqui. A primeiro, esclarecer, tá? Assim, eu acho que a academia tem muita resistência. Graças a Deus, não sou eu. Obrigada, Senhor, tá? Fico muito feliz de falar, não tem resistência nenhuma. Em vez de falar, não tenho, sou super ativista de sofá. Acho o termo uma babaquice. Mas entendo que ele é uma categoria de acusação importante. E vou responder você a quem interessa legitimar isso ao contrário, tá? Provocou, Paulo Vitor? Vou devolver a provocação. Acho uma boa provocação, mas vou te falar. Porque, na verdade, vou chegar no final, mas eu quero fazer a ponte via... Eu acho que a questão maior, e aí depois vou chegar no Tamar também, fazendo a ponte, tá? Mas eu queria começar com uma coisa rapidinho. Acho que a universidade tem muita resistência, vocês têm que brigar pela universidade. Vocês, todo mundo, nós. E eu estou dizendo, por isso que eu falei aquela frase, parece um troço doido, mas não é não. Só que a universidade está muito contaminada pelo capital. Estou tentando dizer que a universidade precisa ser trabalhada de fora para dentro. Ela não vai conseguir trabalhar de dentro para fora. Ela já é, ao contrário do que se pensa, na minha humilde concepção, o grande alienado é a classe média. A universidade é o grande lugar da classe média. Ou você mete o pé, arromba aquilo ali, e para isso você tem que, inclusive, desconstruir a questão tecnicista da universidade hoje. Ela é muito técnica. Ela tem que ser mais humana, mas para ela ser mais humana, as pessoas vão ter que tomar conta dela, vai tomar literalmente mesmo. Isso significa lutar por uma outra universidade, porque da mesma maneira, fazendo uma ponte, eu não falei isso aqui gratuito não, é que eu acho que as pessoas estão esquecendo de brigar pela universidade. Essa briga ficou esquecida e não dá para ficar não. Porque a universidade é um lugar importante. Não é porque ela é um lugar de sabedoria, de reflexão, não, é porque ela tem um lugar, onde eu vou chegar, legitimado de fala. E aí eu vou fazer uma ponte pela Pâmela para chegar em você também, Tamar, só para a gente fazer a ponte, tá? A Pâmela falou a questão da linguagem. A minha opinião é que a linguagem é a disputa central. Sempre foi. Compactuo com todos os autores que vão falar que, para além da realidade, a realidade é uma construção discursiva.
Ela existe, mas ela só faz sentido na linguagem. Então, as maneiras da gente construir a representação do mundo implica na gente brigar pelas palavras, pelas imagens, pelas categorias. E a linguagem, ela não representa só o mundo. Vou seguir via Pamela, ela constrói o mundo. Então, o mundo foi construído pela linguagem. O centro, a direita, eles podem se dar o luxo de legitimar o ativismo de sofá, porque eles sempre fizeram ativismo de sofá. Por quê? Explicarei. Porque a mídia tradicional, ela não existe como uma entidade supracitada. Ela não surge do nada. Quem faz a mídia? São sujeitos concretos. Esses sujeitos são mediados pelo mundo. São sujeitos de classe média, de posição conservadora, que vão ocupar lugares na mídia e vão falar, sendo falados. E vão falar de posições muito confortáveis. Então, no fundo, de uma certa forma, um determinado lugar de fala muito confortável já vem há séculos. E, nesse sentido, a voz que incomoda é a voz que, historicamente, esse é um grande ganho e o grande pavor que a universidade e outros setores têm e vão batizar com uma categoria acusatória como ativismo de sofá. Porque eu quero dizer o seguinte, a classe média não está chamando de ativismo de sofá o seu par. Ele está chamando de ativismo de sofá o jovem, de preferência o jovem que ela acha que é alienado e está ali fazendo aquilo e não se manifestando, não se posicionando. Assim, eu tenho feito muitos artigos sobre comentários do G1. É uma categoria que me interessa. Eu fico impressionada. G1, Globo, esses lugares têm comentários. Tá? Assim, a luta discursiva é uma luta importante. Ela não adianta você ter uma matéria num site, num blog. Você que é blogueiro, você não falou seu nome. Não adianta você ter uma matéria num blog e o espaço dos comentários, por exemplo, ser totalmente atravessado por uma fala deslegitimadora. Você tem que brigar nesse espaço também. Tem que brigar em todos os espaços, não tem muito jeito. Então, assim, uma fala confortável de um lugar de poder, o centro e a direita sempre tiveram. O que está incomodando a muitos setores, inclusive a universidade, é porque hoje as novas tecnologias potencializaram uma fala que não tinha como falar. Essa é a questão. Falava, sempre falou na vida, mas não tinha como se expressar para grandes distâncias, para as grandes multidões, não tinha como falar. Então, assim, como eu vejo, vou falar uma coisa, mas antes Marina e Patrícia me matarem. Eu não gosto da palavra pobre, já discutimos isso nesse coisa. Não gosto. Acho que é uma palavra que você absolutiza, naturaliza uma palavra problemática, certo? Entendo que você tem pessoas em situações de opressão econômica, cultural, mas eu não gosto da palavra pobre. Pobre é uma palavra que eu acho problemática. Enfim, já discutimos isso, não estou me metendo, estou só falando. Então, eu não vou repetir essa palavra porque eu não concordo, tá? Mas vou falar. Eu entendo que você tem hoje jovens em situação de opressão que têm nas novas tecnologias uma chance de reconfigurar subjetividades e coletividades. Se eu fizer um balanço rápido, só para falar, vou fazer a comparação dos mundos que eu posso falar, tá? Eu pesquiso uso de práticas de comunicação na Baixada Fluminense, tá? E estou agora fazendo a mesma pesquisa em Niterói. Eu já vi que a pesquisa em Niterói não vai durar nem um ano, eu não tenho o que pesquisar. Mas por que eu não tenho que pesquisar em Niterói? Não é que você não tenha jovens em situação de opressão, é que em Niterói você tem um confortável lugar de classe média que domina as falas. Então, você não vai ter essa... Você tem uma visibilidade das falas locais de opressão muito pequena. Então, de alguma maneira, eu estou percebendo que onde você tem maior possibilidade de ocupação, de uso, de modo de fazer, você consegue construir lógicas mais coletivas. E acho, na minha opinião, que o meu trabalho, que não tem como não trabalhar com atravessamento de classe. Não tem. Acho, às vezes, problemático quando a gente compara, entendo as comparações, com Espanha, Turquia, acho problemático. Nosso caso não tem como. A gente tem um atravessamento de classe muito claro nas disputas no campo. Então, assim, eu entendo sua pergunta, Paulo, sua provocação. Eu acho que também, quando você legitima muito um ativismo de sofá, entre aspas, tá? Não concordo com a categoria, é óbvio que eu não concordo, mas estamos usando aqui. Você, talvez, também há um interesse em deslegitimar o outro lugar. Só que eu entendo que isso já estava legitimado, então a briga é o contrário, e, principalmente, entendo que, para legitimar, aí em cima da pergunta da ideia do vandalismo, que o Edson falou, para legitimar o quebra-quebra ou a desordem, seja o que for, você precisa lutar também por um lugar de fala. E aí esse outro ativismo ele tem um papel.
tirando a expressão do sofá, que eu acho pejorativa, que aí ela acha que ela serve de categoria de acusação, eu entendo que existem formas múltiplas de ativismo. Um deles é um ativismo localizado pelo discurso. E esse eu acho, diria, tão fundamental quanto o das ruas. Tão fundamental. E você tem maneiras de legitimar ele. E eu acho que esse ativismo pelo discurso, pela linguagem, é fundamental para o corte de classes. E aí eu acho que, estrategicamente, você diminui. Eu vou dar um exemplinho só para fechar aqui minha fala, tá? É muita fala, então não dá para... Eu estava falando para a Pâmela que eu fiz um artigo recentemente sobre o uso de 3 expressões. Parecem muito nas redes sociais, nos sites, nos blogs, sobre gosto cultural. Porque gosto cultural, aprendi lendo, estudando, é um lugar fortíssimo para exercer corte de classe, certo? Quando você não vai exercer na opressão econômica, você exerce na opressão cultural, que é um corte, é dura. E eu trabalhei um artigo, uso de 3 expressões, que é e daí, confesso, pronto, falei. Que é você falar assim, eu gosto de música brega, e daí? Eu escuto Fábio Júnior, pronto, confesso. São artimanhas linguísticas que partem do mesmo lugar. Ou você reconhece que existe um gosto hegemônico, consagrado, canônico, certo. Mas você rompe com ele, ou porque você é ousado, que é o e daí, certo? Ou porque você tem uma falha. Pronto, confessa, um desvio, quase de caráter. Tá? Mas nessas artimanhas linguísticas, você reitera o lugar do poder. Você continua mantendo gosto. Certo? E eu fiz uma comparação, só para dar um exemplo, numa parte, eu peguei 60 primeiras comunidades no Orkut sobre Fábio Júnior, que eu amo, e as 60 primeiras comunidades no Orkut sobre Chico Buarque, que eu gosto. Peguei as duas e fui comparar, tá? As duas. E Fábio Júnior, nas 10 primeiras, tem 6 e daí. Obviamente, Chico Buarque não tem nenhum e daí. Você não precisa falar e daí. Eu quase criei uma só para provocar, mas estava sem tempo. Falei, eu gosto de Chico Buarque, daí. Dá vontade de fazer o contrário. Fiz com Bossa Nova, música brega, fiz com várias categorias. No Fábio Júnior, artimanhas linguísticas, tem 2 comunidades entre as primeiras em que as pessoas falam eu gosto de Fábio Júnior, a culpa é da minha mãe ou da empregada. A culpa é de alguém. Na de Chico Buarque não tem culpa nenhuma, mas tem 2 comunidades que falam meus filhos vão ouvir Chico Buarque. Aí é herança. Um é herança negativa, no outro é herança positiva. São artimanhas linguísticas, parece bobagem, mas não é não. Isso que vai construindo o lugar da degradação, da estigmatização, do pejorativo. Eu acho que a gente tem que disputar todos esses sentidos. Eu entendo, por tudo que eu já aprendi na vida, que não existe realidade fora do discurso. E a gente tem que disputar todo o discurso possível para disputar a realidade, junto com a realidade. Pô. É isso que eu penso, entendeu? Tentando responder a pergunta do Edson, que foi a única voltada para a pesquisa, né, o recorte foi um recorte mesmo de jovens moradores de área de periferia e de favela. Né? E aí, as questões que eles colocam são questões locais, mas também questões que estão no mundo, porque mesmo morando na Baixada Fluminense ou em qualquer outro lugar, eles estão no mundo. Então, são questões que são locais, mas que passam pelas questões de uma juventude como um todo. Né? Então, essa relação ela aparece o tempo todo, né, na pesquisa. Não tem como você pensar que eles estão falando só, simplesmente, da questão local. A gente assistiu o filme do Mático Angu, ele está falando de uma questão que não é só da Baixada Fluminense, mas é uma questão que passa por todas as pessoas, então, e que passa pelo direito à cultura e pensar a partir daquele lugar que não seja uma cidade do Rio de Janeiro que não faz parte da realidade dessas pessoas. Eu acho que é um pouco isso. Eu queria agora abrir um segundo bloco. A Júlia falou que queria... Não? Ninguém mais? Se alguém quisesse? Não? Então tá. Sim, claro. Que esse lugar do discurso, se puder não, é possível relacionar ele com a disputa, com o aparato hegemônico. Né? Eu acho que o Facebook existe desde 2004, surgiu em 2004. Eu só entrei no Facebook em 2010, porque eu, de alguma forma, achava muita palhaçada a questão do Facebook. Hoje, eu, na verdade, penso o inverso de tudo isso.
Mas eu tenho me deparado muito ultimamente assim, com uma relação dentro do Facebook que, de alguma forma, eu me espantei com ela, assim, eu nem me atentava para ela. E acho que vai um pouco na sua fala, que de alguma forma, a internet ela me possibilita, por mais que digamos, eu moro numa favela e posso ser identificado como uma determinada origem social, mas que, de alguma forma, a internet também me possibilita me relacionar, transitar com outras pessoas, né, classe média, né, e até talvez além disso. Então, tudo misturado lá no meu Facebook. Assim. E a questão do lugar do discurso, às vezes, alguns discursos que eu encampo como bandeira, né, de afirmação, às vezes, ela tem muito mais aceitação, digamos, ou alinhamento com alguns jovens de classe média, alguns amigos de classe média, do que às vezes com amigos meus que foram da adolescência e tal e tudo mais. Porque, na verdade, o discurso de alguns amigos, eu relatei um pouco ontem isso também, eles são o inverso do que, por exemplo, alguns desses meus colegas de classe média repudia. Então, assim, e aí isso é um negócio que eu me deparei há pouco tempo. Na verdade, eu acho que eu passei a prestar mais atenção nele. Né? Então, assim, esse lugar, né? Claro, assim, se falou um pouco disso da questão, esse poder, esse consenso, ele é tão hegemônico a ponto de, por exemplo, numa questão de indivíduos que estariam muito mais alinhados comigo, digamos, economicamente ou socialmente, de que eles encampam um discurso contrário, que talvez eu acredite que a minha afirmação em relação a determinado discurso que são discursos que, na verdade, depõem muito contra a minha condição social, né, de existência até. Mas isso é uma questão que eu tenho me deparado muito em relação ao Facebook com alguns assuntos que estão pairando aí no ar, né, com alguns exemplos, Bolsa Família, a questão mais do casamento gay e outras questões mais que estão pairando. Então, aí eu estou dizendo, é mais uma espécie de depoimento, né, se quiser comentar de alguma forma, eu entendo, né, já entendi isso há muitos anos, que isso é uma disputa e que eu, inclusive, estou disputando também com pessoas muito próximas a mim, muito parecidas comigo socialmente, né, mas que discursivamente a gente está disputando. Então, para mim, não há desconforto nenhum em relação a isso, acho que o campo é esse mesmo do discurso, né, e por isso que eu sempre digo que ontem na mesa que se surgiu na minha timeline e eu não gostei, eu vou me meter, porque eu entendo aquele espaço ali como um espaço público para o debate. Né? Então, é um pouco mais isso, né? Tentando dar um pouco de depoimento com relação a esse lugar do discurso, né? e o aparato hegemônico todo. Antes de passar a palavra, né, de novo para o Marcelo e para a Ana Lúcia para agradecerem, enfim, fazer algum comentário final, eu queria agradecer muito a participação, né, tanto do Marcelo como da Ana. A Ana tem nos provocado desde o início, quando a gente pediu para que ela acompanhasse o processo da pesquisa, né, como parecerista e ajudasse a gente a construir esse caminho mesmo que a pesquisa foi fazendo. Né? A mim, pessoalmente, ajudou muito em muitas coisas. Então, eu quero pessoalmente assim agradecer muito a sua participação e as suas provocações, né? Tem muitas coisas que a gente foi repensando por conta das suas provocações. Ao Marcelo por ter aceitado o convite, um convite, né, meio que urgente, como você falou do Avaz, né? E dizer que foi muito gratificante a sua participação também e a todos, e que assim que a gente terminar tem um lanche lá fora já prontinho, nos esperando, e nós lanchamos e voltamos para assistir a apresentação do grupo de teatro na Laje. Tá bom, pessoal? Obrigada. Bom, também queria agradecer. Para você ver, só para fazer uma última ponte rapidinho, olha, quantas vezes Patrícia e Marina me chamaram, só hoje eu consegui vir acompanhar. Quantos eventos. E isso não é de maneira nenhuma uma falta de vontade de trabalhar, é essa coisa da universidade engolindo a gente, com demandas de tempo que a gente não consegue parar. Então, isso
perceba, eu estou, de certa maneira, me colocando como uma pessoa que gostaria de ser mais ativa e como uma pessoa que está dentro da universidade está pedindo socorro. Você tem que lutar por uma universidade menos burocrática. Mas vocês têm que lutar junto, porque está muito difícil. E dentro da universidade, quem tem um tipo de reflexão está ficando cada vez mais minoria. Porque eu estou falando, é muita teimosia você ser. É porque por uma questão quase que de princípio mesmo, assim. Toda dor do outro me comove, então eu não consigo ficar fora dela. Mas sim, vou repetir as suas palavras, tá? Eu gostaria de ser muito mais ativa que eu sou, mas não dá. E aí, de certa maneira, a gente precisaria lutar por uma universidade que pudesse ser mais ativa. E eu acho que essa luta tem que ser de todo mundo. Tá? Eu sou fã da pesquisa, acho sempre legal quando a gente debate. As provocações não são só para vocês, são para mim também. Elas me fazem pensar. Enfim, não tenho muitas certezas das coisas. Tá? Vou fazer o último comentário rapidinho. Tem uma piadinha. Eu gosto de piadinhas. As piadinhas explicam o mundo. Elas são boas para explicar. Mas tem uma piadinha sobre o que cada rede social faz que me ajuda a entender um pouco. Porque o Facebook é um perigo, por exemplo, uma pessoa de áreas como eu. Ela me chama para brigar, certo? Assim, eu encontrei um lugar perfeito para eu brigar. Eu já gostava de brigar, certo? Então, vira e mexe, eu sou igual a você. Apareceu na minha timeline, eu caio em cima. E só que, pô, isso dá problema, né? Dor de cabeça, se é porrinha. Tem horas que eu tenho que falar, chega, hoje eu não vou brincar mais não, porque o negócio está feio aqui. Mas a lenda diz que no Orkut todo mundo era feliz, né? Do uso. No MSN todo mundo era ocupado. No Twitter, todo mundo era chateado, e no Facebook, todo mundo é polêmico. Então, é um pouco isso, para a gente não se enganar, porque as performances variam de acordo com o contexto. Então, você tem essas performances em torno do que se montou, do que se espera dessas redes também. Sim, eu tenho muita gente... Eu fiz uma vez uma pequena provocação na época do Big Brother. Veja, eu via Big Brother, não vejo mais, porque eu parei de gostar, me enjoei, mas eu gostava, tá? Mas eu via. Eu vejo praticamente de tudo. Só que agora, toda vez que começa o Big Brother, eu já entro falando que eu gosto para implicar com as pessoas que ficam aquele tom iluminista de para de ver Big Brother e vai ler um livro, já entro para implicar. E começa isso, já começa a polêmica. E eu, ano passado, fiz uma provocação que me diverti muito. Era uma maldade, mas tem a ver um pouco com isso, da ideia da polêmica. Eu falei assim, você, ex-aluno, que fica mandando sair do Big Brother para ler um livro, lembre-se, eu lembro de você dentro de sala. Era uma maldade, tá? Não era para ninguém especificamente, mas era uma maldade sobre performances, entendeu? E lembro que várias pessoas falaram, ai, meu Deus, para quem será? Será para mim? Enfim, maldade, maldade. Bom, depois desse encerramento, acho que você teria que encerrar, né? Não eu. Eu me sinto muito sério, né? Então, assim... Você já está fazendo piada? Quero agradecer de novo ao convite, né? Sempre bom nessa fase. Eu estou aí com essa pesquisa desde 2011, né? Então é sempre oportuno estar debatendo, estar apresentando alguns resultados preliminares, né? Até para ter o feedback. Paulo, não fica assustado com os testes, tá? Os testes da Avaz, eles são comuns... Não, senão vai que meus informantes estão vendo aí, vão falar, pô, denunciou. E assim, é interessante, né, essa coisa do discurso. Eu sou um praticante de redes sociais, assim, tenho que confessar, né? Confesso, né? Eu sou muito ativo no Facebook, já fui muito no Twitter, hoje em dia quase não entro, né? Orkut também, cometi orkuticídio. Aí voltei, só tenho um amigo no Orkut hoje, né, por conta da pesquisa. E assim, o Facebook para mim é um espaço hoje, como saiu nessa pesquisa recente, né, em que as pessoas têm se encontrado por ali, né, e debatido. Né, e teve um tempo atrás que eu estava inaugurando as tipologias do Facebook, né, tipo, gente que cutuca, gente que só posta música, um monte de gente que eu ficava observando lá. Aí eu fiquei uns 3 dias só postando isso, né? Gente que faz isso, gente que faz aquilo, e um monte de gente curtindo, comentando. Aí eu faço gente que só posta foto de prato de comida, entendeu? Miojo quase não tem, né? Agora, prato de comida, quando está no restaurante, o pessoal posta. Né? Então, assim, só para divertir um pouquinho esse finalzinho, né? Agradecer o debate de vocês. E qualquer coisa tinha meu e-mail ali na apresentação, né? Eu estou pelo Facebook também, vocês podem adicionar. De vez em quando eu faço umas limpas lá, entendeu? Eu tiro um monte de gente que não participa, gente que eu não me identifico. Aí fica só aquele cercadinho meu, meio cômodo atualmente. Né? Mas tem bastante gente por lá, é um espaço que eu acredito de debate. Né? Eu não compartilho o link da Veja,
né? Não tem nada contra quem compartilha, mas eu evito, né? Eu tento fazer um pouquinho da minha parte naquele espaço ali do sofá, né? É isso.